colocar aqui. Bom, gente, nós vamos, então, dar continuidade no nosso estudo. Agora nós vamos estudar, né, 2 capítulos desse livro, Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles. Nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3, ele é intitulado assim, Entregue a Deus. E como a própria Joana nos diz lá na introdução, que esse livro, Rumos Libertadores, ela se inspirou em mensagens, em ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse capítulo 3, intitulado Entregue a Deus, ela tem como base, né, essa mensagem que ela vai deixar aqui, tem como base o estudo do capítulo 2, item 3. Esse capítulo 2 do Evangelho é intitulado assim, Meu reino não é deste mundo. Olha só. Eu acho assim, a gente já fala isso toda vez, mas eu vou falar também. Marli, eu digo sempre que eu faço muita palestra, né? Aí eu digo, hoje nós vamos falar do capítulo da esperança. O povo diz, pai, aqui no Tocantins, ai, Marivone, mas não é o capítulo 2 do Evangelho? Esse mesmo, meu amor. Interessante. Já pensou? Ó, meu reino não é deste mundo. Então, está implícita aí a fala de Jesus. É verdade. Vocês tenham esperança, meus filhos. É verdade. Obrigada. É interessante esse aspecto aí que você está abordando. Muito bom. Então, você vê que ela então vai fazer uma mensagem baseada nesse capítulo, item 3. O capítulo é Meu Reino não é desse mundo, que nós, inclusive, já vimos lá, exemplificado pela experiência do Públio Lento. E esse item 3, sabe como que é a denominação? A vida futura. Então, a gente vai ver qual a ligação, por que ela pôs entregue a Deus, referenciando esses 2 itens, a vida futura. Então, vamos começar. Aí a gente vai entender por quê. Diante do acelerar, do assodar das aflições, não se desgaste desnecessariamente. Recebe o sinete do sofrimento como símbolo de libertação. Olha como nós vimos lá, né? Nós observamos, né, pegando lá o exemplo do livro anterior que nós estudamos, nós vamos ver que esse sofrimento que tomou conta do Públio Lento, nesse momento tão doloroso, tão atroz para ele, mas vai ser o momento do caminhar dele para o alto. Ele vai se libertar do orgulho, do preconceito, né, da vaidade, que fazia com que ele não conseguisse olhar, ele não conseguia entender o que a Lívia via no Cristo. Mas daqui a pouco ele vai. Então, por isso que ela fala, olha, e aí a gente já vai começando a ver a ligação que ela quer fazer com essa mensagem, entregue a Deus. Aí ela diz aqui, se a dor te surpreende, recompõe a paisagem da alma e refaze a confiança em Deus. Se a dor te visita, não esqueça de Deus. É momentânea. A dor, ela não é definitiva. Se o acúlio da angústia, acúlio é aguilhão, né, ferrão, da angústia, se te crava no coração, retoma a posição de equilíbrio, arranca-o e mantendo a tua confiança em Deus. Se o desespero te prepara armadilhas, queimando-te nas labaredas da inquietação, reflexiona no tempo que passa e permite o refrigério da esperança, resgatando-te da misericórdia de Deus. Se o imprevisto surge à tua frente, ameaçando-te com agressividade, em forma de violenta erupção de angústias indescritíveis, não te arrojes nos braços do padecimento nem da revolta. Faze um exame da situação e busca a diretriz na misericórdia de Deus. Então, se a provação te chega aos painéis da alma através de um amigo que se te faz ingrato,
de um ser amado que delincou-se, de um afeto que debandou, de um companheiro que desrespeitou os melhores sentimentos da tua devoção, de um irmão que não correspondeu à tua expectativa. Não te permitas sintonizar com ele na mesma faixa de mal-estar e de incúria. Entregue-se através da oração à proteção de Deus, confiando a assistência divina. Então, vamos parar aqui, né, gente? Marli, eu não vou me aguentar aqui, eu tenho que falar. Parece que a Joana está falando para o Públio, né? Tudo isso aqui, parece que a Joana está no diálogo agora, né? Tudo que aconteceu com o Públio, agora a Joana está falando isso aqui tudo para ele. Eu, assim, tive que interromper, não aguentei aqui. Né? Não, mas parece que juntou as ideias, né? A coisa casou mesmo, né? Não, é impressionante. A gente fala isso toda vez. Eu falo, você fala, a Alexandra fala. Parece que combinou o capítulo da aula anterior, o estudo da aula anterior com esse. Mas é impressionante. Não é coincidência. É como se nós pegássemos aqueles exemplos e trouxéssemos para cá, né? Porque ela fala assim, olha, se a dor, se a angústia, se o desespero, se situações imprevistas, desagradáveis que acontecer, não se desespere. Volte-se para Deus. Por isso que o capítulo é Meu reino não é deste mundo. Essa dor é a dor da matéria, é a dor de agora. Se você souber suportá-la, você não vai voltar para o plano espiritual com essa dor, seja ela física, seja ela espiritual, psicológica, angústia, né? O desespero de situações difíceis, elas são passageiras, elas não são definitivo. Eu achei muito interessante que ela diz aqui, olha, se um amigo se fez ingrato, se um parente escolheu o caminho do crime, se um afeto te abandonou, né? Você colocou todas as esperanças naquele relacionamento e a pessoa foi embora, te desrespeitou os sentimentos, a sua dedicação. Não se desespere. Olha o que ela diz aqui. Entregue-se, não sintonize com ele. Então, eu fiquei vendo que há muito tempo atrás, eu assisti uma palestra do Divaldo dizendo que, às vezes, a pessoa separa, né? Uma pessoa separa do marido, o casamento não dá certo, a pessoa fica chorando, curtindo, e esquece, às vezes, de olhar, às vezes a outra pessoa que vai te ajudar está do seu lado, e você fica tão reclamando, chorando, e que não levanta o rosto e não vê que, às vezes, o recomeço, não, nunca mais eu vou gostar de ninguém, porque fica... Às vezes você não olha de lado, do lado seu está... Ele fala assim, às vezes do lado tem uma pessoa que vai te dar a mão, que vai ser seu companheiro, que vai ser sua companheira, e você fica aí. Então, por isso que ele fala, não sintoniza, deixa que é a escolha dele. Quando é aquela história, se alguém não me ama, o problema é dele. Agora, se eu não amo alguém, o problema é meu. Se alguém me maltrata, se alguém me ofende, o problema é de quem ofendeu. Não é meu. Ele que vai responder lá, em determinado momento, daquela ofensa, daquela calúnia, daquela difamação que a pessoa fez a meu respeito. Agora, quando eu faço isso, aí é meu. Então, se a pessoa não compreendeu o nosso sentimento, se aquele filho ou aquela... É dolorido, lógico, o pai vê... Um pai, uma mãe vê um filho tomando um rumo perigoso, lógico que não vai dizer, não estou nem... Não, lógico, a gente sente. Mas o momento dele de resgate chegará. Confiamos em Deus, né? Por isso que ela diz aqui, Oi? A dor é passageira. Nós é que temos dificuldade de desapegar da dor. Sim. A dor persiste, a dificuldade persiste porque a gente não desapega, a gente alimenta, enquanto que a dor tudo é passageiro. Sim, sim. É aquela história, né? Simbolicamente, quando a gente cai, né? Quando a gente leva um tropeção, vamos dizer, cai,
E na hora que você vai fazer o esforço para levantar, isso aí eu também ouvi numa palestra do Divaldo. Ele disse o seguinte: quando você cai, levanta e vai e segue em frente. Não fica lamentando, não fica lá no chão, chorando. Ah, porque eu sou infeliz, porque nada me acontece. Não, porque ele fala assim: preste atenção, na hora que você vai fazer o movimento para se erguer do chão, você nunca volta na mesma posição que você está, você sempre vai para frente. Porque se você cai, o que você faz? Você apoia a mão para fazer força para erguer o corpo. Naquele movimento de erguer o corpo, o seu corpo vai um pouquinho para frente. Então, você, quando levanta, você se coloca um pouquinho à frente da onde você estava. E essa sim que é a dor. Isso simbolicamente, falando fisicamente. Mas quando nós caímos, por exemplo, quando uma dor nos envolve, seja ela qual for, e nós não ficamos naquela posição de lamentação, de reclamação, de revolta, de desesperança, a gente vai voltar para trás. Quem de nós já não viveu experiências difíceis e que hoje a gente olha para trás e fala: puxa vida, olha, eu vivi aquilo, mas olha como que eu saí daquilo. A gente fala, a gente sente até um orgulho, no bom sentido, de falar: puxa vida, eu mudei, eu cresci, aquilo me ensinou. Quem diria que eu ia passar, né, daquela forma? É como a gente às vezes fala para o jovem assim, né? A gente que está com... já estamos no caminho do Cabo da Boa Esperança, aí a gente fala assim para filho, para sobrinho, para pessoa: olha, gente, calma, não sei. Ah, não é, porque não é com você. A gente fica quieto, não fala nada. Mas a gente já viveu aquilo e viu que aquilo não foi tão pesado quanto aquela pessoa está achando. Então, tudo vai passar e tudo deixa o seu sinal de positivo. A gente se sente mais forte quando a gente escolhe esse caminho de reerguer. Às vezes as lágrimas estão caindo dos nossos olhos ainda, mas a gente não vai ficar, como disse você, Stefania, a gente não vai ficar alimentando aquela situação e reclamando e cuidando. Não, vamos, vira, levanta. Tem a música que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O ditado popular diz isso, e é isso mesmo que nós temos que fazer na nossa vida. Estás na Terra na condição de um mecanismo precioso que se desarranjou, mas o suceder dos tempos irá reorganizar. Olha que dizer interessante, né? Como tudo que ela diz. Quer dizer, às vezes, uma encarnação nossa é uma situação... Nós viemos nessa encarnação para organizar, para reorganizar alguma coisa que nós, em determinado momento lá atrás, na nossa vida, nós desarranjamos. Então, às vezes, a gente encontra um parente difícil, às vezes a gente vive experiências de penúria, né? de penúria material, enfim, às vezes temos um relacionamento, um marido, uma esposa difícil, que a gente tem que aprender, aquele filho que nos desafia, enfim, a própria solidão, às vezes a gente não tem um parceiro, não tem uma companheira, não tem, tudo é algum momento que nós, vamos dizer assim, desorganizamos a nossa vida espiritual e hoje a gente volta no sentido de organizar, de colocar no trilho, vamos dizer, o nosso caminho, né? Marli, graças a Deus que a gente está querendo fazer. Já pensou se a gente ainda relutasse? Né? Uhum. Oi? É verdade. Não estou te ouvindo. Pode continuar. Travou aqui. Mas eu estou te ouvindo. Ouvindo? Eu estou. Nós estamos. Imagina você, assim, se a gente não quisesse, diante dessa doutrina tão consoladora, tão, assim, providencial em nossas vidas, nessa oportunidade que a gente tem aqui, se a gente relutasse, ainda cruzasse os braços. Eu lembro de Jorge Elahá, quando ele falou 6 pontos que nós ainda precisamos para adentrarmos o mundo de regeneração, né? Esse
esse novo mundo, esse homem novo que nós estamos nos preparando para sê-lo. E ele dizendo que tem o sexto, lembro bem, enquanto tiver um homem aqui na face da terra sem ser evangelizado, responsabilidade nossa. Por quê? Porque nós somos interligados. Então, já, urgente, ide e pregai. Nina, isso é profundo, viu? Quer dizer, enquanto eu tiver aqui um irmão caído, eu não posso adiantar. Então, que amor é esse? Eu sinto pelo próximo. Então, se ainda vai ficar alguma dor aqui, se faz urgente e necessário que eu adiante. Como você falou, até na posição que você caiu ali, naquele tropeço, naquela pedra de tropeço, vou levantar diferente. Não foi como eu caí. Eu lembro aqui daquele poeta Braulio Bessa, cearense lá, né, que ele é parceiro lá, ele dizendo que até uma topada leva a gente para frente. É verdade. É verdade. Você não fica no mesmo lugar. Nunca. Bom, vamos lá. O fruto, então ela vai dizer aqui, o fruto amadurece no momento azado, para produzir o sabor que lhe corresponde. E o botão que desabrocha pela violência não pode oferecer o pólen maduro para o milagre da fecundação. Então, o que ela está dizendo aqui? Que tudo tem seu momento, né? Você deu um exemplo. A gente tem esse ir de pregar. Às vezes a gente somos um pouco imediatistas, né? A gente recomenda, fala uma coisa, fala, não dá certo. Não, insista. Tudo, porque cada um tem um momento. A gente vê lá, voltando ao exemplo do livro anterior, o Públio Lento encontrou com Cristo e não conseguiu perceber. Ele só foi perceber a doutrina do Cristo quando a dor fez o trabalho. Ele tinha uma dor lá, porque era a doença da filha, mas não foi o suficiente. Então, todos nós temos um momento de amadurecimento. Isso que você disse, talvez essa doutrina tenha chegado para nós no momento em que nós já estamos em condição de compreendê-la. Talvez, num outro momento, se tivesse chegado, a gente não ia. Eu me lembro que eu comecei a frequentar um centro junto com uma amiga. Nós duas saíamos juntos, assim, tal. E aí começamos a ir, né? Ia tomar passe, assistir às palestras. Daí fomos participar de um grupo de estudo no centro. Aí chegou um determinado momento, ela falou para mim assim, Maili, eu não vou mais. Eu falei, ué, o que foi? Ela falou, isso não é para mim ainda, eu não estou pronta. Ela falou assim, não, eu não quero, está chegando um momento que a gente vai ter que mudar, e eu não quero mudar meu comportamento. E, de fato, eu falei, bom, eu vou continuar. E aí houve até um distanciamento de nós duas, porque ela continuou levando a vida que a gente tinha, de sair, noitada, tudo, e eu fui me afastando. Não que a gente vai condenar isso, né? Mas já não achava tão prazeroso isso. Já, não que eu virei santa, viu, gente? Mas já não tinha mais afinidade, vamos dizer assim. Por que isso? Porque não tinha chegado o momento. Né? Não estava ainda o momento dela. Nós seguimos rumos diferentes, continuamos amigas, mas com rumos diferentes, porque não chegou. Então, não adianta forçar uma situação, tudo tem o seu momento de Deus. Né? Confia no tempo e o tempo te reservará a bênção correspondente à sua própria quarta. Quem se entrega espontaneamente às mãos de Deus encontra diretriz e apoio, caminho seguro e ânimo robusto, porque saídos das mãos de Deus, marchamos para a amorável coração de Deus na abençoada estrada da evolução. Se, no entanto, supuseres que os fardos parecem conspirar contra a fortuna da sua alegria, o anjo da saúde não se te faz propicitório e a fada da felicidade parece haver-te esquecido, comporta-te como Jesus, o excelente Filho de Deus.
Então, se você está nesse caminho, mas ainda você vai sofrer, isso não quer dizer que nós não vamos... Eu entendi assim, viu? Que a gente pode optar, não, eu vou seguir esse caminho, mas isso não quer dizer que nós não vamos estar... ter momento de tristeza, nós não vamos ter dificuldade de saúde, nós não vamos ter alguns momentos de infelicidade, mas, mesmo assim, continue segurando e caminhando e trilhando o caminho que Deus nos reservou. Né? Não desista, mesmo que a dor nos visite, olhemos para o alto, continuemos olhando na direção do alto, e nós chegaremos lá. Maria, eu lembrei daquela questão também que a gente fala, né? Porque, assim, se Jesus esteve na Terra e teve que passar por as dores do corpo, a crucificação, todo aquele, né? Tudo aquilo que ele passou, sendo quem ele era, vamos dizer assim, que não tinha, né? A gente sempre comenta, não tinha necessidade, né, dele sofrer esses padecimentos, né? Ele veio para exemplificar pelo imenso amor que ele tinha. Então, eu lembrei disso também. Se ele passou por tudo isso, né, sem haver, sendo quem era, nós que ainda precisamos aí caminhar bastante, né, então é natural que a gente passe por dificuldades, tenha sofrimentos, né? Então, eu me lembrei dessa parte aqui, falando em Jesus, né? Verdade. Aí ela continua aqui, ó, esse hoje a gente vê que está maiúsculo, né? Quer dizer, ela se refere a Jesus, né? Quem viu, né, Jesus sendo negado por um amigo, por outro traído, por todos ignorado, sob o peso de uma cruz e a vaia, né, a troça de toda uma cidade, vergado, tendo na cabeça os espinhos de uma coroa infecta, o coração lanhado de amargura, não diria que aquele era o símbolo de uma vitória, mas sim a representação de um fracasso. Olha a visão. Então, aquilo que, às vezes, em determinado momento, parece ser uma desgraça, é diferente. Lembra daquela mensagem, daquele espírito lá no Evangelho, que é cego, e o que os espíritos dizem para ele? Você tem que agradecer de não ter a visão, porque muitas vezes você ia usar os olhos de forma tão indevida que dê graças a Deus que os seus olhos não podem ver muitas coisas. Então, às vezes, por exemplo, às vezes você passa uma situação de penúria financeira, mas e se a gente tivesse tanto dinheiro? Será que a gente não teria o controle de ter uma vida mais regrada, mais simples? Porque a gente hoje sabe, o dinheiro compra tudo, né? A gente não fala rico, faz umas coisas mais absurdas, a gente fala excêntrico. Fulano é excêntrico, né? O pobre não pode fazer, porque senão ele é sem vergonha. O rico faz e é excêntrico, né? Mas eu estou fazendo uma ironia aqui, mas é verdade. Às vezes a gente passa uma situação, um período na vida de penúria financeira, a gente aprende a economizar, a gente aprende a valorizar as coisas, a gente descobre, a gente vive. Quem diria que, se nós tivéssemos grandes fortunas na mão, a gente sabe lá o que estava fazendo? Que atitudes permissivas, porque o dinheiro abre todas as portas, é aceito, né? Ali, eu posso fazer um comentário aqui que me aconteceu ontem, uma situação que me aconteceu ontem, rapidinho, baseado no que a Simone falou. Quinta-feira é dia do meu evangelho, né? E antes, durante o dia, não sei porquê, eu nunca entro em comentário nem político e nem polêmico na internet, mas o caso da menina, aquela que abortou, que a mãe fez... daí eu fui comentar que eu sentia muito a situação da menina e da família, mas que a vida foi dada por Deus, que era uma oportunidade daquele espírito, assim como todos nós temos, de traçar uma meta na vida. Menina, eu recebi, olha, não sei quantas ofensas
com palavras de todo calão, de velha, caquética, não sei o quê, e que esse Deus seu não viu a hora que ela foi estuprada, só viu a criança que foi abortada. Então, assim, eu só não comentei nada com relação às pessoas que me ofenderam, claro, porque a gente vê que a pessoa não tem condição de ela entender, é uma pessoa que está doente espiritualmente, uma pessoa que te ofende gratuitamente, por que você não adota, por que vai ver que você não faz nada por ninguém, tudo assim, sem conhecer. A internet hoje em dia é um campo minado, sem lei, sabe? As pessoas entram até no seu coisa para ver quem que você votou e te ofende. Ah, também votou em fulano, ciclano. Tudo pela posição de ser contra o aborto. Ninguém quer ver a situação real. Falou assim, esse seu Deus, e o que mais me chamou a atenção foram duas pessoas que falaram assim, esse seu Deus, ou seja, para a pessoa, esse Deus, para ela não é nada, né? Sim. Não viu a hora que essa menina foi estuprada? Aí depois a gente ficou sabendo que, na verdade, a mãe foi instruída, né? É uma tragédia para todo mundo. A mãe foi instruída por algum advogado esperto, porque, na verdade, ela foi negligente, ela poderia até ter sofrido um processo, porque não foi um estupro. A menina teve relações sexuais com o próprio enteado, vamos dizer assim, é o filho do marido dela, do padrasto, que convivia todo mundo junto, né? Isso é uma coisa que acontece muito por aí, a gente vê, né? A menina tinha 11, o menininho 13, eram duas crianças, e isso ia sobrar para os pais, sabe? Sim. Então, alguém orientou lá, vai lá e fala que foi um estupro, e assim a mãe se livrou de um processo e fica tudo bem, né? Mas o que me chamou a atenção é assim, aí eu tinha o evangelho depois, não estou questionando a história. Aí eu tinha o evangelho mais tarde. Eu fiquei tão horrorizada com tudo aquilo, porque eu fazia tempo que eu não entrava para fazer um comentário assim, né? Com aquele xingamento todo, e eu olhava a foto das pessoas, eram tudo gente nova, né? Todo mundo tão agressivo. Eu não respondi a ninguém, fiquei tranquila, não me abalei, mas fiquei triste e perguntei mentalmente, na hora do evangelho, a espiritualidade, o que aconteceria com a Terra? Eu fiz uma pergunta, eu vou abrir o evangelho agora, amigos espirituais, ao acaso. Eu gostaria de ter uma resposta de o que vai acontecer com a nossa Terra, se todo mundo, a grande maioria, questiona a justiça divina, questiona até Jesus num acontecimento desse. Abriu o acaso, saiu lá, coragem da fé. Olha só, gente, vamos vendo. E aí a gente vai lá depois, quem quiser dar uma olhada, no que fala ali sobre a questão da coragem da fé. Que aquele que está hoje em dia, me lembrei da Maria Ivone falando do ir de pregar, e que o Elahá falou. Não aquela coisa assim, piegas, de ficar brigando, discutindo por religião, mas assim, nós não podemos nos omitir de que a vida é um valor importante. A gente estudou o livro Entre a Terra e o Céu aqui, a maioria, e sabe o quanto que a reencarnação é trabalhada com muito... nesse livro Entre a Terra e o Céu, não sei se todo mundo assistiu com o João, né? E milhares de espíritos estão ali lutando para reencarnar. Então, assim, o aborto... Nós somos espíritas, nós temos que defender a vida, com palavras amorosas, mesmo que a gente seja xingado, uma saraivada, como eu fui ontem, né? De todas as palavras de baixo calão que eu pude receber, a maioria, eu até contei, falei, vamos ver, 2 pessoas lá que foram tentar convencer os outros, né, que a vida era importante. Mas aí a resposta era, do Evangelho, vocês, todos nós que formos defender um ponto de vista cristão, vamos sofrer retaliação. E que ainda está citando lá que quem me negar perante os homens, tem essa passagem, também será negado, eu renegarei perante Deus. Nesse item, que eu não lembro agora, eu abri o acaso, coragem da fé. Fala Maria Ivone. Me permita, Marli, só um minutinho. Oi, não. Eu trabalhei numa escola espírita durante uns 11 anos, 7 anos, 9 anos, e na hora de início das atividades, 7 horas, uma escala de orações. Naquele dia seria eu.
E quando eu estou, né? Geralmente a gente pegava uma mensagenzinha, um versículo bíblico, todos os outros servidores que queriam diziam Ivone, ou então Voninha, e coloca na oração. Evangélicos, não tinha crença nenhuma, enfim. Naquele dia fui eu. O diretor da escola espírita, é espírita também, disse, chegou a mim, aí eu fechei assim o microfone, eu fiz, disse, não, é assim, não fale nada de reencarnação, nenhum postulado espírita aqui no microfone. Tem muitos pais que são evangélicos, eles poderão não gostar, então, tirar os filhos aqui da escola. Arli, com sangue de nordestino, minha filha, família Modesto. Modesto é um povo brabo, sabe? Só se bater o pé, corre. Marli, eu respirei fundo, fiz a minha oração, coloquei o CDzinho Momento Espírita para acalmar os ânimos. Depois eu fui ter com o diretor. Mas, criatura, você lembra dessa mensagem bem aqui? Essa mesmo que nossa querida, aqui do nosso Hélio, né? Falou. Deise, Maria Ivone. Deise, desculpe. Aquele que me negar diante dos homens, né, será negado. Eu fui ler. Não, mas você há de convir, eu disse, meu amor, nem com milho amarelo você me convence mais. Milho amarelo, aquele que a gente joga para as galinhas, né? Você não me pega mais. Então, são os nossos afins que a gente está com eles, né? Uhum. Então, é o filho, é o diretor da escola, enfim. Todos nós estamos por uma situação de provação da nossa fé. Eu já cheguei até aqui, Marli, eu não tenho mais, ó a cor dos cabelos. Ó, minha filha, eu não tenho mais condição de negar. Eu já cheguei aqui. Aquela síndrome do sapinho fervido lá, né? Pronto. Gente, vamos terminar essa parte, só um pouquinho. Aí nós temos um outro. E eu quero só... Marli, Oi? vou dar uma sugestão para a gente não ficar corrido. Vamos só terminar esse aqui, não precisa fazer o 4, não. Você acha que não precisa? Não, senão vai ficar muito corrido e aí a gente pode conversar um pouco mais. Ótimo. Assim a Voinha pode continuar falando. Eu só quero... Eu deixo, porque toda vez sou eu que fico falando demais. Hoje, gente, Não, tá liberado. Eu vi uma mensagem aqui que acho que a Maria Bernadette, se não me engano, disse aqui, que quando eu dei o exemplo do cego, né, que vem cego, talvez para não se comprometer mais, tal, ela fala assim, mas o cego já está vindo cego, talvez por uma questão de karma. Também tem esse aspecto, viu, Maria Bernadette? A gente sabe que quando nós abusamos de um sentido, de algum gesto, de alguma coisa, a gente, às vezes, vem privado. Mas também, talvez, até para a gente não se comprometer mais. Quer dizer, ao mesmo tempo em que você, às vezes, está fazendo um resgate, né, do abuso que você fez, por exemplo, da visão, né? Às vezes, você vem com uma deficiência no membro, com dificuldade de caminhar, talvez tenha sido isso, né? Com certeza você deve ter abusado daquilo, e aí você vem numa situação contrária justamente para você expiar, né? E talvez seja o momento da expiação, você está depurando, você está limpando o seu corpo espiritual. Mas também tem esse aspecto de, às vezes, você, por um determinado momento, está privado da visão. Tem aquele poema lindo que o Divaldo faz, né? Da oração da gratidão, que ele fala, né? Agradeço se eu não tiver olhos para ver, mas que eu tenho certeza que lá
no reino dos céus eu verei, né? Então, é verdade, é uma situação momentânea, tem esses dois aspectos. E, às vezes, você vem até naquela situação privada daquilo, para também você não, vamos dizer, reincidir naqueles mesmos erros do passado. Tem esses dois aspectos. Você está certo, viu, Maria Bernadette, quando você disse isso a respeito do César. Eu vou só terminar o capítulo, aí a gente tem aí 10 minutos para todo mundo. Quem não falou, por favor, ativa o microfone, é bom. Foi muito bom. Ainda bem que você falou isso, Simone, porque eu ia correr. Então, aqui ela diz aqui, eu vou ler só aqui. No entanto, ele, né, Jesus, era o rei solar, superando as conjunturas da terra, a fim de que, no madeiro da infâmia, tornasse não somente o protótipo do vitorioso sobre o mundo, mas, e principalmente, ele tornou-se a estrela e luz para que o homem saísse do vale estanque das paixões, por ela transitando no mundo do planalto de perene felicidade. Não te esqueças disso, que permanece entregue a Deus. Então, você vê aqui esse capítulo, só fazendo um resuminho. Jesus foi traído e nós choramos porque alguém, traiu minha confiança, entramos em desespero. Ele foi traído, ele foi abandonado pelos amigos, não tinha ninguém. Cadê aqueles apóstolos que andavam comigo para lá e para cá? Sumiu tudo. O amigo dele, que ele dividia a casa, que ele dividia a mesa, que ele negou, falou, não conheço esse homem, não. Agora, porque ele, tudo bem, ele nos deu exemplo, é como você, Simone, lembrou. Jesus podia ter usado outros mecanismos, mas ele falou, não, eu vou lá. Agora, você imagine, deve ser que a gente falou, mas Jesus é muito complicado, e lá aquele povo é muito atrasado. Eu falou, mas eu vou, não importa, vamos preparar. Olha, conta, né, que foi 1000 anos de preparo para que Jesus pudesse vir. Você vê, aí você vê a distância espiritual, mas ele falou, não, eu vou. Então, esse amor que nós, às vezes, não compreendemos, é esse amor que ele veio exemplificar e nos dizer que todos nós podemos chegar aonde ele chegou. Isso que é, para mim, a coisa mais maravilhosa. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu sou muito, mas vou chegar lá. Vós sois deuses, ele diz. Quer dizer, vocês têm todas essas qualidades, elas estão dormindo, como aquela sementinha que está lá no fundo, escondido, que precisa ir rasgando a terra em direção ao sol para brotar. Quer dizer, é isso que ele veio nos dizer, né? Então, não nos desesperemos. O problema vai ter? Vai. Não é porque é espírito, porque não é espírita, porque é espiritualizado, porque não vai ter o problema. Mas só que a cada vamos dizer assim, não vou nem falar problema, vamos falar desafio que a vida nos apresenta, se nós insistirmos em buscar a luz, se nós não ficarmos lamentando, chorando, reclamando, e a gente soerguer, mesmo com os pés doloridos, mesmo com as lágrimas escorrendo nos nossos olhos, mesmo sozinho, muitas vezes, sozinho, entre aspas, porque a gente pode estar sozinho, materialmente falando, mas nós estamos uma multidão de espíritos, de amigos. Nós podemos escolher os nossos amigos espirituais. Então, vamos escolher os melhores, né? Vamos trazer o que tem de melhor ao nosso lado, para que nos incentive e que nos anime, sempre alimentar essa de energias positivas, jamais nos entregamos ao desânimo, né? Então, ela diz que entrega, voltando lá, né, o título que diz, entregue a Deus. A dor chegou, entregue a Deus. Alegrias também chegou, entregue a Deus, agradeça, aprende a também agradecer, né? É isso que a gente tinha para hoje. Agora, vamos lá, temos alguns minutos. Quem não falou, pode começar a falar. Eu tomei o cajado de Simone hoje. Só um minutinho, bem rapidinho, Simone.
Segunda-feira eu fui para o Centro Mas, por Espírita. favor, Marivone, mas, por favor, gente, aqui esse espaço é para todos nós trazermos nossas vivências, viu? Não é para ficar à vontade mesmo, tá? A gente tem tempo para isso. Pode ficar tranquila. Terapia maravilhosa. Então, segunda-feira eu fui para o Centro Espírita, fui tentar ver se eu encomendava os livros que estou estudando com vocês, e o palestrante fez uma abordagem magnífica, né, falando quem era Jesus. E ele passou um texto lá sobre a fé. Aquele momento de dificuldade na tempestade, que Jesus estava no barco com todo mundo, etc. e tal. Eu fotografei essa daqui. Envergonhados, voltaram-se para os remos. No compasso ritmado avançava a barca, ao compasso do coração daqueles homens que se perguntavam: quem será? Quem será esse homem a quem os ventos obedecem? Linda, né? Desculpe, meninas. Quem será este homem a quem os ventos obedecem? Então, Jesus, vocês não imaginam assim, tanto de benefício que essa mensagem traz para nós. Os ventos obedecem, os ventos. Imaginem nós, quando a gente estiver educado, quando a gente já estiver assim, resignado, tentando ver o outro como um irmão, né? Outro como um irmão, que sente, que sofre, que geme, que acha bonito, do jeito que a gente acha. Quando esse homem aqui, ó, ele não for mais cego, porque ele veio com esse karma, ele veio exatamente para compreender. Ele não podia ultrapassar essa barreira, fazer o outro sofrer. Então, ele veio ali tolhido pela visão, para que ele não fizesse mais o que ele fez outrora. Ele conseguisse enxergar, não pelos olhos carnais, mas pelos olhos espirituais, o que ele deixou para trás. É verdade. Então, a gente precisa, nesse momento, ver. E eu acho que foi a Amélia Rodrigues que fez esse texto aqui, que escreveu esse texto. Vou até perguntar de novo a Claudinho. Então, é isso, meninas. A gente acha que o que está doendo hoje em mim aqui é só comigo. Ah, mas Marli vai falar. Simone vai condenar. Não, calma. Vamos nos ombrear. O que a gente está precisando nesse momento é nos ombrear. Ser muleta, não. Mas ser o amparo. Ser alguém que vai enxugar essas lágrimas do outro. É o que vai contar. Né? Quantas cestas básicas a gente distribuiu, vai contar. Mas quantas lágrimas nós enxugamos, o que vai, de fato e de direito, nos colocar na condição de cristãos. Obrigada, minhas irmãs. Desculpem. Ô, Marli. Olha só, espera só um pouquinho, só para fechar essa ideia, só um pouquinho, David, só para fechar essa ideia que você disse, no capítulo 4 desse livro que nós estamos estudando, o primeiro parágrafo vem em resposta disso aqui. Ela diz assim: prova inequívoca do amor divino é a oportunidade da reencarnação aos espíritos calcetas, que somos todos nós. Olha só, ela diz que somos ela, Joana de Anjos, somos todos nós. Então, gente, esse negócio da gente achar que é superior, porque eu já li não sei quantos livros espírita, porque eu conheço o Evangelho, isso aí é muito bom intelectualmente, para compreensão, mas é a vida. Não é pela quantidade de cestas básicas, ajuda, ninguém está negando que isso é importante, mas isso é feito se você faz um gesto, por menor e insignificante, mas está tocado de amor, é isso que é importante. A professora vai dar aula, mas vai com capricho, olha para os alunos,
Não olha com olha, eu sou a professora aqui, eu mando, mas eu estou aqui orientando, mas são pessoas, são seres humanos. Isso é muito importante, a gente conseguir enxergar a todos. Lógico, amar ainda está muito longe da gente ter esse amor incondicional que Jesus teve. Mas se a gente tiver e que aquele gesto, a dona de casa vai fazer o almoço, vai fazer a janta, com carinho, com capricho, sabe? Receba as pessoas no seu lar com carinho, com amor, você vai desenvolvendo. Porque o amor é um exercício, gente. Pode parecer até uma coisa, não, é exercício. Amor é exercício. Você aprende a amar. A reencarnação é uma oportunidade, cada encarnação é uma oportunidade de desenvolver esse amor. Deise, esteja à vontade. Não, só complementando, ligando o que eu falei com vocês, que na hora que eu fiz o comentário, que eu normalmente não quero entrar em polêmica, mas eu me senti condoída, eu me senti, assim, triste de ver quais seriam as consequências, porque a gente tem visto algumas pessoas que já fizeram a questão do aborto, e nós também, provavelmente, se não fizemos nessa vida, talvez em outras, porque quem pode dizer que não, né? Tanta coisa que a gente já fez nessa vida que a gente não achava que era... E ela vai ter uma consequência pesada. E a gente, às vezes, encontra né, histórias nos livros espíritas de mulheres que depois têm que resgatar dolorosamente em outra vida essa questão. Então, eu quis colaborar com amor. E quando eu vi que a maioria das pessoas olha, a maioria dos jovens, eram todos jovens. Só pode ser uma velha, morfética, vai tomar não sei aonde, vai isso e aquilo. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, fiquei triste pensando, o que será da nossa terra, dessas pessoas? Não de mim, porque a gente já está, pelo menos, entendendo alguma coisa. E essas pessoas? Sim, aí eu fiquei triste, assim, pensando, meu Deus do céu, onde estão as pessoas, não só os espíritas, os cristãos, para falar para esses jovens aqui nesse grupo, era até a página chamava Otariano, ou seja, eu já não devia ter entrado pelo nome, né? Otariano, assim, um deboche, otários, né? Era só de gente que gosta de debochar de coisas sérias, né? E aí eu, na minha inocência, entrei no negócio lá para falar contra o aborto. Aí eu fiquei pedindo a espiritualidade, recebi a resposta na hora. A coragem da fé, como a Maria Ivone. Nós não podemos agora chegar dentro de uma casa espírita e não pode falar disso, não pode falar de reencarnação porque o tema é perigoso, não pode falar só para terminar, Maria Ivone, eu também passei pelo que você passou. Num centro espírita aqui em Campo Grande, bem humildezinho, a diretora mandou me chamar porque não podia falar, antes de eu começar a fazer o estudo, nada sobre o vício de álcool, porque ali era uma região... e olha que a minha intenção era de nunca denegrir o vício, mas sempre de fortalecer a confiança de que Jesus pode te tirar daquilo. Sim, era ao contrário. E aí eu fui proibida não se podia falar em vício, porque ali tinha muita gente que tinha vício. Então, é essa visão que, às vezes, a gente tem. Como você vai defender a sua fé em Jesus se você não pode falar que você vai vencer um vício com Jesus? Né? Mas vai chegando, né? São esses desafios, né? Assim, aqueles primeiros cristãos, eles tiveram que dar a vida. Hoje a gente tem que demonstrar a fé a Jesus, a nossas crenças, de outra forma. Outros desafios que a religião exige de nós, né? Então, gente, vamos procurar, então. Olha, foi muito bom, adorei nesse nosso estudo. É importante que cada vez mais todos possam dar seu parecer, sua opinião. Isso só enriquece o nosso estudo, porque às vezes a gente tem uma visão, a gente escuta um outro falar de uma outra maneira, outra, e puxa vida, isso só tem a enriquecer, só tem a acrescentar. Então, agora vou pedir, não sei, quem tiver com vontade de fazer a prece, eu não vou nomear, não, tá? Fique à vontade. Posso fazer. Então, por favor, Maria Ivone. Então, assim, envolvidos
pela luminosidade que sai das mãos de Jesus nesse momento. Pensemos na situação que foi aqui citado dessa jovem sobre o aborto. Pensemos nos espíritos que auxiliarão durante todo esse processo, os que estavam ainda equivocados, pelos julgadores, pela família, enfim, por todos os envolvidos, Senhor. Envolve-nos em teus braços, Jesus, nos qualificando para recebermos o título de cristãos, de fato e de direito, para que nossas atitudes sejam coerentes com o que nós falamos. Senhor, colocamos nesse momento, nessa oração, nessa luminosidade, essa terapia que aqui nos encontramos, também os nossos filhos, para que eles sejam amparados por tuas mãos também, Senhor. Eles consigam resgatar debaixo da tua proteção o que eles têm aqui nessa encarnação. Os que padecem de fome, de frio, que essa aura, esse ambiente, Jesus, adentre o lar de cada uma de nós aqui presente. E esses espíritos que estão a nos ouvir, Senhor, eles sejam acolhidos pelo plano espiritual, recebam o tratamento adequado e necessário nessa hora, Jesus, para darmos prosseguimento nessa encarnação. Senhor, faz de nós instrumentos de tua santa paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, chegamos ao fim. Obrigada para todos. Obrigada, Marli. Um abraço para todas.